Olá pessoal, vamos dar continuidade à análise dos grifos dessa obra de Sigmund Freud, O Mal-Estar na Civilização. Vamos ver aqui onde a gente parou, né? Ele falou aqui, além disso, logo as mulheres também se colocarão em oposição à corrente cultural, exercendo toda a sua influência retardadora e de contenção. Foram elas mesmas que, no início, haviam estabelecido o fundamento da cultura por meio das exigências de seu amor. As mulheres representam os interesses da família e da vida sexual, enquanto o trabalho cultural tornou-se cada vez mais um assunto dos homens, impondo-lhes tarefas cada vez mais difíceis, forçando-os a sublimações das pulsões para as quais as mulheres não tinham capacidade suficiente. Então, naturalmente, o Freud está falando que a cultura de repressão que forçou o homem a pulsar, o homem aí num sentido maior, né? Homens e mulheres, né? Terem que sublimar conter as suas pulsões, deriva da necessidade da mulher de firmar aí uma relação no que diz respeito à prole, né? À família. E no entanto, né, logo as mulheres também se colocaram aí em oposição à corrente cultural, apesar de ter nascido com elas essa ideia, de acordo com Freud. Aí ele fala, né, como o ser humano não dispõe de quantidades ilimitadas de energia psíquica, veja, para Freud, a questão do libido, né, da energia libidinal, ele pensa a energia libidinal como se fosse um jogo de soma zero. Então, se você deposita essa energia, por exemplo, para atividade intelectual, naturalmente ela não vai poder ser canalizada para atividade sexual, a título de exemplo, né? Ou se você canaliza ela para atividade sexual, naturalmente você não vai poder canalizá-la para o trabalho, para o agir com a matéria, né? Então, é um jogo de soma zero. Então, é assim que o Freud pensa a energia libidinal. Então ele precisa realizar suas tarefas por meio do quê? De uma adequada distribuição da libido. É exatamente o que ele está falando, né? Da distribuição da libido. A energia que ele gasta em atividades culturais, olha só, é exatamente o que eu falei, ele subtrai em grande parte das mulheres e da vida sexual. A sua convivência constante com homens, sua dependência do relacionamento com eles, até o afastam de suas funções de marido e pai, né? Então, essa visão aqui que se colocou, né? É uma dicotomia, um problema da humanidade, né? Porque as mulheres, elas precisam ter essa segurança, né? E precisam que haja ao mesmo tempo uma civilização, né? E a partir do momento que os homens vão satisfazê-las, né? Eles deixam de estar presentes para serem funções de marido e pai. E aí a própria mulher que criou essas condições culturais, ela mesma se sente ressentida. É isso que o Freud quer dizer. Ela mesma se sente ressentida daquilo que ela criou, porque a condição humana é demais para o próprio homem. O homem não aguenta a própria condição humana, né? Ele acaba tendo que sofrer sob algum aspecto. Já a primeira fase da cultura, a do totemismo, né? Que ele fala, tem um livro só específico sobre isso, do totem, né? Tabu e totem. Traz consigo a proibição da escolha de um objeto incestuoso, talvez a incisão mutiladora mais profunda que a vida amorosa humana já experimentou ao longo dos tempos. São impostas mais restrições tanto a homens quanto a mulheres por meio do tabu, das leis e dos costumes. Veja, aqui ele está criticando a questão que para ele, assim como para muitos antropólogos também pensam dessa forma, ou mesmo Marx, né, que escreveu sobre a origem da família, do Estado, e enfim, Marx e Engels, né? Eles pensam que o homem se ressente que a civilização de alguma forma podou instintos que seriam naturais incestuosos, né? Ou seja, de irmão com irmã, de pai com filha, enfim, eles pensam dessa forma, acham que isso, a civilização, ao podar esse impulso que seria natural, porque obviamente há uma influência aí de um pensamento darwinista, de que há ancestrais comuns, nós descendemos dos macacos, então naturalmente nós éramos bichos, né? E como bichos nos civilizamos. Ao nos civilizarmos, perdemos algumas coisas. Essa é a visão. Então, uma vez que você perdeu não pôde mais exercer esses instintos, seu superego, de acordo com
o Freud, né? O superego, justamente a porção do cérebro que vai introjetar a moral, né? Ela vai se autocensurar e você não vai poder exercer a sua energia libidinal nessa direção. Então, naturalmente, você vai ficar reprimido, vai sentir um mal-estar em relação à civilização, exatamente como o nome do livro propõe. Ele coloca que isso aqui foi, de acordo com o que ele pensa, a mais restrição, como é que é? Talvez a incisão mutiladora mais profunda que a vida amorosa humana já experimentou ao longo dos tempos. Né? Enfim, é o que ele pensa. Né? Já sabemos que assim a cultura segue a coação da necessidade econômica. Já sabemos o quê? Que assim a cultura segue a coação da necessidade econômica, pois precisa subtrair da sexualidade o grande montante de energia psíquica que gasta. O medo da revolta dos oprimidos leva à adoção de regras preventivas mais rigorosas. Nossa cultura europeia e ocidental mostra um ponto alto desse desenvolvimento. É amplamente justificado psicologicamente que ela comece proibindo as manifestações da vida sexual infantil, pois não há perspectiva de se conter o desejo sexual dos adultos sem que tenha sido feito um trabalho preparatório na infância. Então aqui ele vai estar falando justamente que esse trabalho cultural que molda o homem, que seria um animal primitivo, para ser um homem civilizado, precisa começar já na primeira infância, podando, censurando, né, fases que ele considera aí fálica, fases anais, orais, né, e aí você tende a ir reprimindo isso já desde criança, e aí é quando se transforma num adulto, esse adulto já está preparado para viver em sociedade. A escolha do objeto pelo indivíduo sexualmente maduro fica restrita ao sexo oposto. A maioria das satisfações extragenitais são proibidas por serem consideradas perversões. Essa exigência de uma vida sexual de mesmo tipo para todos, manifestada nessas proibições, passa por cima das diferenças da constituição sexual inata e adquirida dos seres humanos. Né? Mas o que permanece livre das proscrições, o amor genital heterossexual, continua sendo prejudicado pelas restrições da legitimidade e da monogamia. A cultura de hoje nos dá a entender com muita clareza que só quer permitir as relações sexuais quando elas têm como base uma ligação única, indissolúvel de um homem com uma mulher e que não vê com bons olhos a sexualidade como fonte autônoma de prazer. Só pretende tolerá-la como uma, até agora, insubstituível fonte de multiplicação de seres humanos. Sim, naturalmente que ele está fazendo aqui uma referência à moral cristã, que realmente, efetivamente, comete alguns radicalismos no sentido de entender a sexualidade apenas voltada para a procriação. Né? E se você for levar isso a ferro e fogo, você vai ver que isso é um tanto quanto desafiador para a natureza humana. Né? Naturalmente, isso é muito radical. Né? Ele falando aqui, só os fracos sujeitaram-se a uma interferência tão ampla na sua liberdade sexual. As naturezas mais fortes fizeram-no apenas sob uma condição compensadora, da qual falaremos mais tarde. A sociedade civilizada percebeu que seria necessária a aceitação silenciosa de muitas transgressões que, na verdade, ela deveria combater segundo suas regras. A vida sexual do ser humano civilizado está gravemente prejudicada. Provavelmente temos razão em admitir que seu significado como fonte de sensações de felicidade, portanto, de realização de nossa finalidade de vida, também se reduziu sensivelmente. Né? E eu, mais uma vez, como sempre, acho que radicalismos à parte, a gente tem uma posição freudiana, na minha visão, um tanto quanto radical para um lado, e a posição da ortodoxia cristã, mais tradicionalista, também um tanto quanto radical para o outro lado. Né? Há que se chegar a um equilíbrio, a um meio termo. Né? Essa é a minha visão. Mas, de fato, aqui o Freud vai, da sua perspectiva, está apontando o radicalismo do outro lado, que efetivamente existe, né? De você chegar ao ponto de entender sexo apenas de forma procriativa, né? Não o sexo como entretenimento em si, né? Como fonte de prazer autônoma, né? Como ele colocou aqui. Bom, tem umas partes que eu vou recomendar que vocês leiam diretamente, que diz respeito a rodapés, são muito interessantes, tá? Os rodapés do Freud são muito interessantes, valem a pena ser lidos, mas no caso aqui realmente eu não posso me estender muito. E aí vamos para o capítulo 5, ele fala: o trabalho psicanalítico nos ensinou que justamente
Os assim chamados neuróticos não suportam essa frustração da vida sexual. Com seus sintomas, eles criam compensações que causam sofrimento ou se tornam fontes de sofrimento, dificultando sua relação com o ambiente e a sociedade. E sim, né? Veja, por mais que Freud tenha um lado muito radical, né, na sua visão de defesa de liberdades, de pulsão, enfim, ele é certeiro em alguns aspectos. De fato, a gente vive uma sociedade extremamente neurótica e muito sem consciência de si própria também, né? Não sabe por quê é neurótica. É neurótica e não sabe por quê. E não sabe, às vezes não sabe nem que é neurótica, ainda tem isso, né? Então, sim, acontece isso, de fato, são sintomas, né? Ele coloca aqui, são sintomas de uma repressão excessiva. E talvez seja para onde a energia libidinal, como propõe aqui o Freud, canalize, justamente para alguma neurose, né? A civilização não se satisfaz apenas com ligações permitidas até agora, ela também pretende ligar os membros da comunidade pela libido. Para isso, se serve de todos os meios possíveis, privilegiando qualquer caminho que possa produzir fortes identificações entre eles e, em grande medida, mobiliza a libido de meta-inibida para fortalecer os laços dessa comunidade por meio de relações de amizade. Para a realização desse propósito, as restrições da vida sexual é inevitável, mas falta-nos o entendimento da necessidade que impede a civilização a esse caminho e fundamenta sua oposição à sexualidade. Veja, aqui para mim parece muito a necessidade de se criar uma espécie de homogeneidade moral e política, né, que são falsos laços de amizade, na verdade são simpatias, com áreas de congruência que as pessoas assumem, né, e no fundo é uma forma de dar vazão à sua energia libidinal, que não é possibilitada, que a própria civilização não possibilita você a jogar para onde você gostaria, né? A moral exerce uma pressão nesse sentido, né? E você acaba, ao contrário, até se abraçando a moral e querendo empurrar essa moral para outras pessoas. É um pouco isso. Então, deves amar o próximo, o Freud aqui falando, né? Uma das assim chamadas exigências ideais da sociedade civilizada pode nos indicar uma pista. Ela diz o seguinte: deves amar o próximo como a ti mesmo, né? Veja, novamente uma clara alusão aí aos preceitos bíblicos, né? E famosa no mundo inteiro, certamente mais antiga do que o cristianismo, né? Ele coloca aqui. Sim, devemos reconhecer que existem muitos preceitos bíblicos que encontram fundamentos que precedem o próprio Velho Testamento. E aqui ele continua. Por que deveríamos fazê-lo? Isso nos ajudaria? A pergunta que ele faz, né? Mas, sobretudo, como conseguiríamos fazê-lo? Como isso se tornaria possível para nós? Meu amor é valioso para mim. Quando amo outra pessoa, de algum modo, ela precisa merecer meu amor. Ele vai ponderando o preceito de amar o próximo como a ti mesmo. Normalmente há uma falha nesse pensamento que as pessoas esquecem que é amar o próximo como a ti mesmo. Né? Você tem que amar você. Primeira coisa é que você tem que amar você. Isso para mim já é um problema enorme para muita gente na sociedade que não se ama. Né? É muito fácil você amar o próximo da mesma maneira que ama a si mesmo se você não se ama. Vai desamar todo mundo, você mesmo é o próximo, com a mesma intensidade. Mas aqui o Freud dá o segmento, né? Quando eu amo outra pessoa, de algum modo ela precisa merecer o meu amor. Né? Ele já presume que você ama a si mesmo. Mas, se ele for um estranho para mim e não for capaz de me atrair por seu valor pessoal ou pelo significado especial que tem adquirido na minha vida afetiva, torna-se difícil para mim amá-lo. Até cometo uma injustiça com isso, pois meu amor é considerado um privilégio por todos os meus entes queridos e estaria sendo injusto com eles se os igualasse ao estranho. Para que serve uma regra tão solene se o seu cumprimento não pode ser recomendado como algo racional? Ao examinar melhor tudo isso, encontro outras dificuldades. De modo geral, esse estranho não só não merece ser amado, mas devo admitir sinceramente ele tem mais direito à minha inimizade e até meu ódio. Ele parece não sentir nenhum amor por mim e também não demonstra ter a mínima consideração pela minha pessoa. Se ele se comportar de outro modo e demonstrar ter consideração por mim, mesmo sendo um estranho, estarei disposto a retribuir da mesma forma, até mesmo sem levar em conta aquela regra mencionada acima. Sim, se aquele extraordinário mandamento fosse assim: ama o teu próximo como o próximo te ama, então eu não teria nada a me opor, né? Ele diz: ama a teus inimigos, né? Justamente porque seu semelhante é indigno de seu amor e provavelmente seu inimigo. É que você deveria amá-lo como a si mesmo, né?
E aí ele vai botar, né, que enquanto cria como absurdo, né? Eu creio nisso porque é absurdo, ele vai citar Tertuliano, né? Credo que é absurdo, né? Vai citar Tertuliano, né? Então, como é um absurdo, a gente pode crer nisso. Veja, vai demandar fé e não razão. É isso que o Freud está comentando. Existem diferenças nos comportamentos humanos que a ética classifica como bons e maus. Enquanto essas inegáveis diferenças não forem eliminadas, o cumprimento das elevadas exigências éticas representa um dano ao propósito da cultura, pois oferece prêmios para quem é mau. A porção de realidade por trás disso que as pessoas gostam de negar é que o ser humano não é um ser dócil, necessitado de amor e que, no máximo, se defende quando é agredido, mas que, na verdade, pode acrescentar aos seus dotes pulsionais uma poderosa porção de inclinações agressivas. Por causa disso, para ele, seu semelhante não é apenas um possível auxiliar e objeto sexual, mas também desperta nele a tentação de satisfazer sua agressividade, de explorar sua força de trabalho sem uma compensação, de usá-lo sexualmente sem sua permissão, de tomar-lhe os bens, de humilhá-lo, de infligir-lhes dores, de martirizá-lo, de matá-lo. Então aqui, acredito sim que ele possa ter alguma parcela de razão, mas eu acho que ele tomou a exceção como regra. Eu não acho que todas as pessoas tenham essa inclinação, é um documentário apenas meu, mas sim, essas inclinações existem, podem, ou mesmo que elas existam, muitas pessoas conseguem, não sei se por conta da civilização, não sei se já é um produto da civilizatório, muitas pessoas conseguem contê-las, desviá-las dessas inclinações com muita polidez, né? Eu diria até que, por regra, as pessoas conseguem desviar dessas inclinações com muita polidez. Né? Mas ele entende aqui que, por exemplo, a ideia de você amar o próximo como a ti mesmo, mesmo ele sendo seu inimigo, mesmo sendo uma má pessoa, é uma forma de premiar os maus. Né? Então, na verdade, você é uma forma ética que premia os maus na visão dele. E aí ele vai estar flertando com aquela visão de caos, né? Teoria do caos hobbesiana, né? O homem é o lobo do homem, enfim, todos contra todos, se não houver uma força, o homem é um animal, uma besta fera que a qualquer momento... quando, na verdade, eu tendo a acreditar mais numa visão de ordem espontânea, que o ser humano tende a ter um nível... claro que eu falo como regra e não como exceção, excepcionalmente a gente tem as bestas feras mesmo, mas a maior parte dos seres humanos gostaria de paz e de entrar em acordos livres, voluntários. É assim que eu vejo o ser humano, pelo menos no meu entendimento. Mas reconheço que, a título de exceção, a gente vai ter sim as bestas feras, loucas, lobo do homem, que, né, existe sim. Então, continuando aqui, né, a existência dessa tendência à agressividade que podemos perceber em nós e pressupor no outro com toda razão é o que perturba nosso relacionamento com o semelhante e obriga a civilização a empregar todos os seus recursos. Por causa dessa hostilidade primária entre os seres humanos, a sociedade civilizada é constantemente ameaçada por decadência, né, de acordo com Freud. Veja, eu também entendo isso aqui de outra maneira. Eu acho que a decadência ela advém de porque essas exceções costumam ser, com agressividade, ascender politicamente, né? E deter aí o primado para orientar e organizar a sociedade. E aí as decadências acontecem. Né? As decadências acontecem justamente porque as pessoas polidas, que são maioria, como dizia o Edmund Burke, né? A maioria silenciosa. Né? Não pense que não deixa de ser maioria só porque os grilos cantam mais alto, né, do que os gados, né? Enfim, os interesses envolvendo o trabalho comunitário não são capazes de mantê-lo unido. As paixões pulsionais são mais fortes do que os interesses racionais. Então, é uma visão muito hobbesiana mesmo, né? Deixou a sociedade livre, vai ser o caos, todo mundo vai sair se matando, se estuprando. As pessoas creem nisso, acham que a regra é essa. A civilização precisa mobilizar tudo para impor limites às pulsões agressivas. Veja, acaba fundamentando uma tirania, né? Sem perceber, né? Mas é isso. O homem largado livremente, ele vai matar o outro. É esse o pensamento, né? Eu não acho que isso seja verdade, quando seja regra, né? E abafar suas expressões por meio de formações psíquicas reativas. Por isso, ela mobiliza métodos para impedir as pessoas a identificações e relacionamentos amorosos de meta inibida, e por isso ela restringe a vida sexual, e por isso também ela apresenta o mandamento ideal de amar o próximo como a si mesmo, que realmente se justifica pelo fato de nada ser tão contrário à natureza primitiva humana. Bom,
eu retiro a minha crítica ao Freud se ele estivesse se referindo ao homem enquanto um ser irracional, um primata, né, puro, não civilizado. Mas acho que o próprio processo civilizatório é uma prova de que a natureza humana leva ao racionalismo, leva à organização e à polidez. A própria natureza humana. A civilização pode ser um artifício humano, mas foi a natureza humana que ela decorre da própria necessidade humana, da própria natureza humana. Então, por mais que ela seja um artifício humano, ela decorre da natureza humana. Então, se você diz, larguei o homem à sua própria natureza, se você fizer isso, ele vai construir uma civilização. É isso que a história da humanidade prova. Né? Ele não vai se matar uns aos outros, morrer na barbárie, depois Não. Vai. Ele tende a se matar. Porque se ele tendesse a se matar, já teria feito isso, né? Quem iria civilizar o homem, né? Essa visão de que precisa de alguém para civilizar o homem. Se precisasse de alguém para civilizar o homem, a humanidade já teria se exterminado há muito tempo. A civilização espera impedir os mais grosseiros excessos de uma violência brutal na medida que atribui a si mesmo o direito de exercer a violência contra os criminosos, mas a lei não consegue abranger as expressões mais cautelosas e refinadas da agressão humana. Então já vai ter aquela visão de punição, lei, né? Uma visão quase mais para frente vai ser desenvolvida por Michel Foucault, né? do vigiar e punir, enfim. Uma crítica à visão de punição. Nietzsche também desenvolve um pouco o pensamento nesse sentido. Os comunistas acreditam ter encontrado o caminho para a salvação do mal. Eles dizem que o ser humano é inequivocamente bom, bem intencionado para com o seu semelhante, mas que a instituição da propriedade privada estragou a sua natureza. A posse de bens privados confere o poder ao indivíduo que se sente tentado a maltratar o seu semelhante. Aquele que foi privado dessas posses torna-se hostil e tende a se rebelar contra o opressor. Quando se elimina a propriedade privada, todos os bens tornam-se comuns, permitindo que todas as pessoas possam participar de seu usufruto. Então, mal aquecer a hostilidade entre as pessoas e desaparecerão. Né? Como todas as necessidades serão satisfeitas, ninguém terá motivos de ver no futuro um inimigo. Todos se encarregarão voluntariamente da realização de trabalhos necessários. Eu não tenho nada a ver com a crítica à economia do sistema comunista. Não tenho condições de verificar se a eliminação da propriedade privada é de fato conveniente e vantajosa, mas consigo identificar o seu pressuposto psicológico como uma ilusão inconsistente. Particularmente, eu compartilho dessa mesma visão. Eu acho até que, na verdade, é o contrário. Eu acho que a propriedade privada é que redundou no processo civilizatório, né? E ela decorre da racionalidade humana. E possivelmente, se tirar ela, possivelmente, aí sim a gente tenha vários problemas com relação ao primitivismo, né? Apesar de eu reconhecer que a propriedade privada tem vários lados que são criticáveis também, o ser humano não conseguiu construir um mundo maravilhoso. Existem críticas, a gente pode tecer críticas, né? Mas ainda assim acho que o que foi construído é digno de muito elogio, né? Sobre a racionalidade humana, a questão da racionalidade humana. Então, nas diferenças entre poder e influência, vamos ver aqui a questão do tempo, 23, né? Vamos lá. Nas diferenças entre poder e influência que a agressividade usa e abusa para seus propósitos, né? A agressividade não foi produzida pela posse de propriedades, ela reinou quase irrestritamente nos tempos primitivos. Veja, aqui o Freud está botando muito bem. Eu acredito que ela tenha reinado muito mais nos tempos primitivos, quando não havia propriedade, do que agora. A propriedade sublimou esse problema. Ela criou outros problemas. Verdade, problemas até de ordem freudianas, pode-se dizer aí, como a repressão, que eu concordo totalmente com o Freud, né? Mas a questão da agressividade em si, de uns contra os outros, eu acredito que a racionalidade da propriedade tenha conseguido diminuir bastante, reduzir bastante esse problema. Então, quando a propriedade ainda era muito modesta, né? Então, quando eliminamos o direito individual aos bens materiais, ainda resta o privilégio das relações sexuais, que passa a ser a fonte de uma forte inveja e da mais violenta rivalidade entre as pessoas que, de outra forma, viveriam em situação de igualdade. Se eliminarmos também este último por meio da total liberação da vida sexual, portanto, eliminando a família, que é a cédula nuclear da cultura, não poderemos mais prever o novo caminho a ser tomado pelo desenvolvimento cultural. Porém, é de se esperar que a característica indestrutível da natureza humana o seguirá por onde for.
Então, ele propõe exatamente isso, porque uma coisa é a propriedade privada dos bens materiais, outra coisa é a questão da propriedade privada do ser humano, né? Que acontece, por exemplo, com casamentos, por exemplo, matrimônio, né? Algumas pessoas entendem o matrimônio, o casamento, relacionamentos humanos como uma espécie de propriedade privada, né? Com direitos e indignações, enfim, cobranças, né? Posse, né? E aí esse pensamento uma vez radicalizado, exacerbado, que se criam assim, neuroses, né? Claramente as pessoas vivem neuróticas umas com as outras, né? Então é sempre possível aquele unir uma quantidade maior de pessoas no amor quando restam outras para a expressão da agressividade. Certa vez constatei o fenômeno de que eram justamente as comunidades vizinhas e semelhantes também em outros aspectos que se hostilizavam e escarneciam umas das outras. Como, por exemplo, os espanhóis e os portugueses, os alemães do norte e do sul. Eu dei a esse fenômeno o nome de narcisismo de pequenas diferenças. Então ele fala aqui que é possível você unir uma quantidade maior de pessoas, entre aspas, aí eu que boto, né, o amor, né, quando restam outras para a expressão da agressividade. Aquela ideia de você criar uma homogeneidade local para se opor a inimigos externos. É mais fácil você unir as pessoas em torno de um ódio comum, né? Freud fala isso. Então você pode aí, o exemplo, ele chama isso aqui de narcisismo de pequenas diferenças. Então você tem ali, por exemplo, português e espanhol são muito próximos, né? Brasileiro e Argentina, a gente fala muito disso, né? Somos irmãos, então você vai criar aquela hostilidade justamente com o seu, vai se juntar um bloco, uma comunidade em torno do inimigo comum, né? Isso tende a unir mais as pessoas. Essa visão, infelizmente, ela uma vez extremada, quando você tem uma perspectiva de império, uma necessidade de império global, os seus inimigos já não pode mais ser um inimigo externo, né? Não adianta você criar um inimigo. O seu inimigo externo terá que ser, por exemplo, um vírus, terá que ser um alienígena, terá que ser algum perigo à humanidade, porque a pretensão é unir a humanidade toda em torno de um inimigo comum, né? A humanidade toda. Porque a aspiração é a formação de um império único. Então não dá mais para você usar um determinado povo como inimigo, né? Esse artefato que já foi usado no passado para você formatar, solidificar, fomentar a formação de estados nacionais, hoje quando você pensa, depois foi usado em blocos, né, para você formar aí comunidades em blocos, o inimigo comum é da OTAN, a comunidade europeia. Hoje em dia, se a sua aspiração é maior do que blocos econômicos, você vai ter que ter inimigos externos que sejam para a humanidade inteira, né, que é a aspiração humana aí, dos globalistas sobretudo, né, e aí cabem os perigos dos inimigos, né, que são o meio ambiente, vírus, enfim, essas coisas. Ele coloca aqui dos judeus, né, dessa forma o povo judeu, espalhado por todas as partes do mundo, conseguiu alcançar méritos memoráveis com a assimilação das culturas de seus povos anfitriões. Infelizmente, todas as matanças de judeus na Idade Média não foram suficientes para que esse período tivesse uma configuração mais pacífica e segura para seus companheiros cristãos. Depois que o apóstolo Paulo declarou o amor humano universal como fundamento de sua comunidade cristã, a consequência inevitável foi uma extrema intolerância do cristianismo contra os que ficaram do lado de fora. Para os romanos, que não basearam sua comunidade estatal no amor, a intolerância religiosa era algo desconhecido, apesar da religião ser assunto de Estado e o Estado se encontrar impregnado de religião. Não foi um acaso incompreensível o fato do sonho germânico de dominação do mundo ter apelado para a disfunção do antissemitismo a título de complementação. E também nos parece compreensível que a tentativa de implantar uma nova cultura comunista na Rússia encontre sua sustentação psicológica na perseguição aos burgueses. Apenas nos perguntamos, preocupados, o que os soviéticos farão depois de terem eliminado seus burgueses. Sim, então ele faz uma comparação aqui dessa visão de inimigo externo, sendo fio condutor para unir toda uma sociedade em torno de uma visão homogênea, na visão dos soviéticos, na visão cristã e na visão romana, né? Ele vai fazer essa comparação e vai colocar aqui que a vantagem dos judeus em relação a essas pretensões, né, de determinados momentos históricos, determinadas sociedades. No caso do povo judeu que migrou, né,
para vários países do Ocidente, né, eles tiveram a oportunidade de diluir um pouco a sua cultura e o que ele chama aqui assimilar, né? Assimilar várias partes do mundo, culturas de várias partes do mundo. Se a cultura impõe tão grandes sacrifícios ao ser humano, né, não apenas a sexualidade, mas também a sua inclinação à agressividade, então entendemos melhor a sua dificuldade em se sentir feliz. Na prática, a vida do homem primitivo era melhor, pois ele não estava submetido às restrições de suas pulsões. Em compensação, a sua certeza de desfrutar dessa felicidade por um longo tempo era bem reduzida. O ser humano civilizado trocou um tanto de possibilidade de felicidade por um tanto de segurança. Então ele coloca isso, né? O ser humano trocou a liberdade de pulsão, de dar pulsão livremente para onde quisesse, para ter mais bem-estar, segurança, né? Garantia de uma expectativa de vida maior. Então, mas não devemos esquecer que na família primitiva só o chefe desfrutava essa liberdade de extravasar suas pulsões, os outros viviam oprimidos como se fossem escravos. Os homens primitivos que vivem atualmente, descobrimos que sua liberdade de extravasar as pulsões não pode de modo algum ser invejada. Ela está submetida às restrições de outro tipo, talvez mais rigorosas do que as do homem civilizado moderno. Então veja, até o Freud dá uma visão otimista aqui em relação ao processo civilizatório. Ele coloca que levamos alguma vantagem, né? Antes éramos, de certa forma, tínhamos também uma maneira de ser reprimidas as nossas pulsões, pois só o chefe das tribos, né, que podiam aí dar vazão livremente às suas pulsões. Então ele coloca aqui: quando com toda razão criticamos o estado atual da nossa civilização, afirmando que ele não atende satisfatoriamente às nossas exigências de uma vida feliz, que nos deixa à mercê de muito sofrimento que provavelmente poderia ser evitado, quando uma crítica impiedosa lutamos para revelar as raízes da imperfeição dessa civilização. Certamente estamos exercendo o nosso direito e não nos colocando como seus inimigos. Podemos, aos poucos, implantar as mudanças que satisfazem melhor as necessidades e assim evitar essas críticas, mas talvez também nos habituemos com a ideia de que existem dificuldades inerentes à sua essência da cultura e que não cederão a nenhuma tentativa de reforma. Além dos esforços de restrição das pulsões para os quais estamos preparados, somos ameaçados pelo perigo de um estado que podemos chamar de a miséria psicológica das massas. A ameaça deste perigo é maior onde a ligação social ocorre principalmente pela identificação dos membros entre si, enquanto as lideranças individuais não alcançam relevância que lhes caberia na formação das massas, né? Então, sim, ele diz, a gente tem o direito de criticar a maneira como a civilização se desenvolveu, isso não significa que sejamos seus inimigos, né? Mas podemos implementar essas mudanças que são alvos de nossas críticas de forma lentamente, sem também ter grandes expectativas, porque temos um limite cultural. É isso que ele coloca aqui, né? A questão do tempo tá indo... Sim, gente, vou finalizar por aqui, né? Cabe mais um último vídeo sobre essa obra, né? Espero que, de alguma forma, tenha contribuído para o seu desenvolvimento. E fica à vontade para comentar, tecer comentários sobre a obra, sobre elementos. Fico muito agradecido, né, para quem me assistiu. E até o próximo vídeo. Um abração, até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã. As reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário. Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!